A bolsa americana desabou e os Estados Unidos muito provavelmente vão entrar numa recessão. No vídeo de hoje eu não só vou te explicar tudo o que está acontecendo, mas eu também vou te ensinar a aproveitar o que eu considero ser a oportunidade da década para nós brasileiros. Então fica comigo que hoje o conteúdo tá bom demais. Muito bem, eu sou Felipe Dabu, trader e investidor há mais de 10 anos e você está no canal Trade de Valor, o lugar para aprender estratégias que realmente funcionam no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem os nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias às 18 horas aqui no canal. Hoje o vídeo tem uma pegada bem diferente. Nos últimos vídeos aqui do canal eu venho trazendo para vocês conteúdo sobre análise técnica, sobre estratégias operacionais, sobre manejo de risco, ou seja, um conteúdo mais voltado para traders. E você vai perceber que 99% do conteúdo do meu canal é assim. Mas eu não posso deixar de alertar vocês quando eu estou enxergando uma oportunidade de fazer muito dinheiro, mesmo que isso demore mais tempo. Isso porque trata-se de uma oportunidade que aparece uma vez a cada década. Como você que está me assistindo já deve saber, as últimas 4 semanas foram horripilantes para o mercado americano. Em questão de dias, o índice S&P 500 desabou mais de 10%, perdendo mais de 6 trilhões de dólares em valor de mercado. Só as Big Techs sozinhas perderam mais de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Pode não parecer bastante o S&P cair 10%, principalmente para quem acompanha ativos mais voláteis, como criptomoedas e derivativos, mas a verdade é que uma queda de 10% no benchmark americano é sim extremamente relevante. Eu fiz um estudo analisando todos os recuos que o S&P 500 fez desde 1940, ou seja, a gente está falando de 85 anos de história. E apenas 21% de todos os recuos que ele fez superaram 10%. Então é algo raro. Bom, mas o que está acontecendo para justificar isso? O que está abalando o mercado? Duas coisas: as tarifas do Trump e o medo de uma recessão na economia americana. Desde que o Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos, ele já anunciou tarifas sobre o Canadá, México, Colômbia e China. E já ficou implícito que outros países como Índia, Coreia do Sul e toda a União Europeia devem ser taxados muito em breve. Tarifas são uma espécie de imposto sobre importações. Digamos que os Estados Unidos importem algum produto do Canadá, por exemplo, pneus. Vamos supor que antes das tarifas, esses pneus custavam 100 dólares. Com uma tarifa de 25%, os varejistas vão repassar as tarifas aos consumidores e o pneu canadense passará a custar pelo menos 125 dólares nos Estados Unidos. Você concorda comigo que se tiver outro pneu produzido nos Estados Unidos custando 110 dólares, o consumidor vai preferir comprar o mais barato? Assim, o exportador canadense sai prejudicado e, na teoria, os produtos nacionais são beneficiados. O Trump acredita que as tarifas são, de alguma forma, um meio de compensar o gigantesco déficit comercial que os Estados Unidos possuem com vários países. O grande problema é que o tiro parece que saiu pela culatra. Tá aparecendo aí na tua tela a fórmula do PIB. Perceba que o PIB de um país é calculado somando várias componentes, por exemplo, o consumo das famílias, o investimento privado, os gastos do governo e o superávit ou déficit comercial, que é a diferença entre exportações e importações do país. O país tem superávit comercial quando ele exporta mais do que importa, e ele possui déficit comercial quando ele importa mais do que ele exporta. Os Estados Unidos vêm, ao longo de vários anos, acumulando déficits comerciais cada vez maiores. Acontece que, agora, com a chegada do Trump e o anúncio das tarifas, muitos empresários americanos estão importando quantidades absurdas de produtos de outros países
antes que eles sejam taxados. Isso fez com que o déficit comercial dos Estados Unidos se tornasse ainda maior e teve impacto profundo nas projeções do PIB. O modelo do Fed, que tenta prever qual vai ser o PIB do próximo trimestre, utilizando dados em tempo real, apontou para uma contração de 2,4% no primeiro trimestre de 2025. E como se isso não bastasse, outras componentes do PIB também estão sendo afetadas. O mais novo departamento de eficiência governamental, o DOGE, presidido pelo Elon Musk, está cortando bilhões de dólares do orçamento federal. Boa parte da economia está vindo do desligamento de mais de 15% de toda a força de trabalho do governo federal americano. E essa é uma medida necessária para tentar controlar o crescimento da dívida americana, que se tornou insustentável. Infelizmente, perceba que ela também afeta o PIB, afinal os gastos do governo também são uma das componentes da fórmula. O consumo das famílias, representando quase 70% do PIB americano, também mostrou sinal de contração. Isso se deve ao fato de que a economia americana criou um número de postos de trabalho muito menor do que se esperava nesse início do ano. Soma-se isso com um recorde de endividamento das famílias, juros extremamente altos para financiamento imobiliário de veículos, e você tem uma combinação perfeita para uma desaceleração da economia americana. Veja bem, isso não é especulação. Isso são fatos. Os últimos dados vêm mostrando o enfraquecimento da economia dos Estados Unidos. E aí surge o medo de uma recessão. Afinal, faz 17 anos desde a última recessão de verdade na economia americana, que foi em 2008. E os sinais de que muito em breve a gente vai ter uma próxima recessão são muitos. Eu, inclusive, fiz vídeos sobre isso aqui no canal no ano passado. O sinal mais forte de todos é o da inversão da curva de juros, que conseguiu prever todas as recessões dos últimos 50 anos com precisão. A inversão da curva de juros ocorre quando os títulos de curto prazo, 1 ano, 2 anos, por exemplo, passam a pagar mais juros do que os títulos de longo prazo, como por exemplo 10 anos, 20 anos. Em tese, por você estar deixando o teu dinheiro aplicado por mais tempo, títulos mais longos deveriam pagar mais juros, e isso é o normal. Mas de tempos em tempos, essa anomalia ocorre onde os títulos mais curtos remuneram melhor. Em julho de 2022, a curva de juros americana inverteu, e foi só agora, poucos meses atrás, que nós vimos ela desinverter. Sempre que isso ocorre, sem exceção, nós temos uma recessão vindo nos próximos 6 a 12 meses. Foi assim em 2007 e 2008, foi assim em 2000 e em 2001, foi assim em 1989. Quando a curva desinverte, geralmente a recessão está chegando. Então o sinal sempre esteve lá, mas parece que as políticas do Trump, principalmente as de tarifas e as de austeridade fiscal, ligaram o interruptor que acelerou o processo de enfraquecimento da economia, que já era inevitável. E isso está levando, inclusive, uma especulação de que o governo Trump quer que essa recessão aconteça. E ele está forçando a economia a entrar em recessão, pois assim os juros caem e ele conseguiria não só estimular a economia outra vez, resetando ela logo depois, mas também refinanciar quase 7 trilhões de dólares da dívida americana que vencem esse ano. Vamos lá, o que você preferiria? Refinanciar a dívida pagando 4% ou arriscar uma recessão para tentar refinanciar a 3% e economizar centenas de bilhões de dólares nos próximos anos? É um movimento arriscado e ainda assim é especulação. A gente não tem como saber o que realmente se passa nos bastidores desse governo. O fato é o seguinte, seja nos próximos meses ou no próximo ano, essa recessão vai vir. Ela vai chegar, é inevitável. E é aí onde mora uma oportunidade gigantesca. Eu diria que é a maior oportunidade que a gente vai ter olhando para a próxima década. Em média, o S&P cai em torno de 30% durante as recessões. E diferentemente do mercado brasileiro, que até hoje não conseguiu se recuperar da crise de 2008, foram 17 anos já, o mercado americano costuma se recuperar bem rápido desses movimentos.
Em média, o S&P 500 se recupera em 17 meses dessas quedas mais violentas. Os anos seguintes das recessões costumam ter uma performance muito forte. Em média, o mercado sobe 50% no ano seguinte à recessão, 79% nos 3 anos seguintes e 142% nos 5 anos seguintes. Isso acontece porque a economia americana é muito diversificada e muito resiliente, diferentemente da economia brasileira, que depende do preço das commodities para crescer, ou da economia chinesa, que depende das exportações. A economia americana é forte em todos os segmentos, seja em tecnologia, seja em consumo, setor industrial, setor de energia, setor de serviços. Olha como o PIB americano cresce de forma linear. Olha a produtividade da economia americana. E agora compare com o nosso PIB, coitado. Ele também cresce, mas tem períodos que fica estagnado. Já a nossa produtividade é uma grande vergonha, é a mesma desde 2005. O que eu tô tentando te mostrar aqui é que se vier uma recessão, e vai vir, você tem que aproveitar para se posicionar, porque dura pouco tempo e o boom logo vai continuar. Se você tem menos do que 55 anos de idade, e aqui eu sei que eu tô falando com grande parte do meu público, você tem que rezar, cara, de dedinho junto para essa recessão vir logo, porque pode ser a oportunidade de você construir um baita patrimônio, cara. E aí eu quero te fazer um convite. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube chamado Legado de Valor. Esse canal tem como objetivo te guiar durante os teus investimentos no mercado americano, sempre com foco no longo prazo. Eu quero te convidar a se inscrever. Lá eu mostro a minha jornada no mercado americano. Em 2022 eu comecei esse projeto. Todos os meses, sem falhar, eu iria comprar ações americanas de empresas que eu gostaria de segurar por bastante tempo, no mínimo 10 anos. Eu comecei com um aporte de $1.000 em abril de 2022, quando o mercado estava em baixa, e eu fui aportando todos os meses mais dinheiro. Em média, eu devo ter aportado aí uns $1.500 por mês. Ao todo, saiu do meu bolso nesses últimos 3 anos mais de $60 mil. Hoje, a carteira já tem acumulado mais de $110 mil. E o meu objetivo é continuar aportando. E se a gente realmente tiver essa crise, eu vou comprar essas ações igual um doido varrido e eu vou mostrar tudo lá. O plano é construir um patrimônio robusto em dólar para depois viver de renda em dólar. Eu dividi meu plano de investimento em 2 fases. A primeira fase é a fase de acumulação, ou seja, todos os meses eu quero comprar ações de boas empresas, de diferentes setores. E quando eu falo boas empresas, eu estou querendo dizer que são as melhores empresas do mundo. São empresas com longo histórico de lucratividade recorrente e crescente, receita crescente. São empresas com um modelo de negócio perene, com uma boa gestão, que aloca capital de forma eficiente, paga proventos, recompra ações e, acima de tudo, empresas com vantagens competitivas muito fortes. Crises e recessões normalmente só deixam essas empresas mais fortes, porque as pequenininhas quebram, as pequenininhas deixam de existir e essas grandonas que a gente investe tomam o market share delas. Um exemplo de empresa assim é a United Health Group, tá? A United Health é simplesmente a maior empresa de planos de saúde do mundo. Ela atua em mais de 100 países, mas ela é bem forte nos Estados Unidos, tá? Boa parte da receita dela vem dos Estados Unidos. E falando da receita dessa empresa, olha só, galera, que fantástico. Olha o crescimento da receita ao longo dos últimos 20 anos. Perceba, nós tivemos uma crise em 2008 aqui. Cadê a crise em 2008? Nós tivemos uma crise em 2020. Cadê a crise em 2020 aqui na receita? Olha só todo o período. Desde 1985, essa empresa vem reportando uma receita cada vez maior. Esse é o tipo de empresa que eu quero ter na minha carteira. Não só uma empresa que tem um crescimento de receita, mas um crescimento no lucro. Olha só o lucro crescendo. E de novo, perceba que 2008 aqui nem aparece direito, você teve 2 trimestres com lucro caindo. 2020 também, ó, você teve 2 trimestres com lucro caindo. Olha a evolução brutal ao longo dos últimos anos. Olha os dividendos que essa empresa paga. Cada vez maiores, cada vez uma quantidade maior. Olha as ações em circulação.
Olha como elas vêm diminuindo ao longo do tempo, porque a gestão é excelente. Além de pagar dividendos, ela recompra ações. Isso faz as tuas ações valerem mais. Quando a gente olha o preço nos últimos 10 anos, a gente vê que a cotação subiu 360% em dólar, tá? Não adianta você comparar com uma empresa que subiu 360% no Brasil, porque você vai estar comparando com uma empresa em real, sendo que o real perdeu aí boa parte do seu valor. Olha nos últimos 20 anos, 1.200% de valorização na United Health em dólar. Outro exemplo de empresa que eu gosto muito é a Orly. É uma varejista de autopeças lá nos Estados Unidos, tá? Um setor extremamente perene, porque em crises, em recessões, as pessoas podem deixar de comprar carros novos. Agora, elas não vão deixar de fazer manutenção nos carros delas. E os carros estão durando, né, cada vez mais. Olha só a receita dessa empresa aqui, da O'Reilly Auto Parts. Olha que fantástica evolução. Você não vê, pessoal, um trimestre sequer de receita caindo. Não existe. Há 20 anos a receita cresce todo trimestre. Todo trimestre. E olha em 2008, a receita voou em 2008. Voou. Essa empresa se deu super bem, porque as pessoas deixaram de comprar carros novos para fazer manutenção nos carros mais antigos quando estavam sem dinheiro na crise. Olha o lucro por ação dessa empresa. Olha só isso aqui, cara. Olha só todo o período. Não tem um trimestre sequer de prejuízo. Olha só a quantidade de ações em circulação. Veja como a empresa vem fazendo recompras brutais. Olha o preço. Vamos pegar aqui, ó, a valorização que ela teve nos últimos 10 anos. 506% em dólares. Nos últimos 20 anos, 5.000% em dólares. O que dizer então de Mastercard? Outra belíssima empresa. Olha só a receita, galera. Olha a evolução da receita ao longo do tempo. Não tem crise para essa empresa. Olha a evolução do fluxo de caixa livre por ação. Olha como ela paga excelentes proventos e a quantidade de proventos vem crescendo. Ela também recompra ações. Ela tem um dos maiores ROICs da Bolsa Americana. Se você olha o ROIC dela, ela tem um dos maiores ROICs da Bolsa Americana. Se você olha o ROIC dela, você vê que hoje já está atingindo ali por volta de 55%. A média das empresas do S&P é 10%. Ou seja, ela é 5 vezes mais eficiente do que as empresas do S&P. Então é esse tipo de empresa que eu quero ter na minha carteira. Você olha a Mastercard, nos últimos 10 anos, por exemplo, ela subiu 568%. Nos últimos 20 anos, ela subiu 13.000% em dólares. 13.000%. A ideia é comprar ações de empresas assim todos os meses por pelo menos 10 anos. Passados 10 anos, a ideia é retirar um percentual todos os anos para viver dessa renda ou ter um bom complemento de renda que cresce acima da inflação sem prejudicar o patrimônio. Essa seria a fase 2, que eu chamo de fase de usufruto. Eu vou te mostrar. Eu criei aqui na minha plataforma um simulador de investimentos, tá? No mercado americano, também funciona no mercado brasileiro, em qualquer mercado internacional. Então vamos fazer uma simulação bem bobinha aqui. Vamos dizer que em 2007, tá bom? 2007. Por que 2007, Felipe? Porque eu acho que 2007 é um ano muito parecido com o ano que a gente está agora, 2025. A curva de juros estava desinvertendo e uma recessão veio logo em seguida. Então, vou colocar aqui ano inicial 2007 e ano final 2017, tá bom? 10 anos. Vou colocar aqui, ó, o valor inicial, $110.000, que é o quanto eu tenho na minha carteira de investimentos hoje. E vou considerar que eu faço aportes aí de $1.000 todos os meses, ok? E eu vou montar aqui, ó, uma carteira com 5 bons ativos lá no mercado americano. Então eu vou colocar a Orly, que eu mostrei para você, a ONH, que eu também mostrei para você. Eu vou colocar aqui Costco, que é outra excelente empresa, Mastercard, ok? E vou colocar a Novo Nordisk, que é uma indústria farmacêutica, uma das mais perenes do mundo, tá bom? 5 empresas, 10 anos, investimento de $110.000 com $1.000 todos os meses. Vamos analisar aqui o portfólio. Olha só que interessante.
virou 1.500.000 dólares praticamente, né? 1.446.000 dólares, tá bom? Quase 1,5 milhão de dólares, pessoal. Essa carteira cresceu num ritmo de 22% ao ano, tá? O que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó. Isso aqui, o drawdown do portfólio. Perceba que em 2008 essa carteira chegou a cair 32%. Olha a oportunidade aqui. Ao invés de eu ir fazendo aportes de 1.000 ao longo do caminho, eu poderia muito bem ter pego uma crise dessa e aportado grandes somas de dinheiro. Veja que aqui eu estou considerando nessa simulação que eu já estava investido em mais de 100.000 dólares no mercado em 2007, antes da crise vir. Agora imagina você que não está investido, começar a investir quando vier uma crise. Você já imaginou que espetáculo você pegar um preço bom numa crise dessas, para depois colher todo um bull market de uma década depois que pode multiplicar teu capital por 20, 30, 40, 50 vezes? Isso acontece no mercado americano, pessoal. Olha que legal os proventos, ó. Olha como os proventos vão crescendo. Mas o que eu quero te mostrar nem é isso. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Passaram 10 anos, a fase de acumulação acabou, eu já acumulei patrimônio, eu fiz meu esforço, aportei, já acumulei patrimônio. Agora, eu vou pegar o patrimônio que eu acumulei, ou seja, 1.440.000 dólares, e eu vou passar a investir nos próximos anos, então eu vou colocar aqui de 2017 até 2024, mais 7 anos. Ao invés de contribuir mensalmente, eu vou retirar anualmente. Agora chegou a fase do usufruto, de viver de proventos, viver de renda que essa carteira pode gerar. Vou colocar aqui uma retirada de 5%. Então chega no começo do ano, você vende 5% do valor da tua carteira e coloca no bolso para viver durante o ano. Olha só que legal, pessoal. Mesma carteira, vou simular aqui, então de 2017 a 2024, sem aportar mais nada, só retirando 5% todos os anos. E o resultado é surpreendente. Veja aqui, a carteira continua crescendo. De 1,5 milhão ela foi para 4,5 milhões. Porque mesmo tirando 5%, ela ainda rende ali, ó, 15% ao ano em dólar. E olha só que fantástico, pessoal. Eu vou estar tirando todos os anos uma quantia do mercado. Aqui eu estou tirando 91.000 dólares no primeiro ano. No segundo ano eu estou tirando 96.000 dólares. No terceiro ano, 124.000 dólares. No quarto ano, 135.000 dólares. Perceba que a minha renda vai crescendo porque o meu patrimônio continua crescendo, mesmo eu retirando. Então eu tenho retiradas acima da inflação, muito acima da inflação, crescentes. Eu tenho meu patrimônio crescendo acima da inflação e eu estou ainda investido em excelentes empresas com vantagens competitivas brutais que provavelmente nunca deixarão de ser boas empresas. É extremamente difícil acertar o timing de uma carteira de longo prazo no mercado americano e é por isso que eu aporto todos os meses. Mas uma coisa eu te garanto, se você aproveitar uma recessão para comprar as suas ações, você vai acelerar esse processo de enriquecimento e construção de patrimônio em pelo menos 3, 4 anos. E eu vou te provar isso, tá? Olha só, esse aqui é o gráfico da UNH, gráfico de 12 meses, ou seja, cada candle, cada barrinha aqui é um ano. Olha só que interessante, pessoal. O NH, ao longo das últimas 3 décadas, subiu reto para cima, com exceção de algumas crises. Então, você teve crise lá na década de 90, você teve crise aqui no final da década de 2000, tá? Olha a diferença que faz você comprar, por exemplo, a United Health aqui, no topo do mercado, em 2006 ou 2007, e ter uma performance nos anos seguintes de 920%, ou seja, cada dólar que você colocou ali virou 10 dólares. E você comprar, por exemplo, a United Health, não vou nem dizer no fundo da crise, mas na metade aqui, ó, da crise, tá? Cada dólar que você investiu teria virado mais de 21 dólares. Olha a diferença. Você dobrou a tua quantidade de patrimônio na década seguinte só por ter comprado um pouco melhor as ações da empresa. Olha o outro exemplo aqui, ó, Mastercard. Mastercard também, se você comprou ela no topo do mercado, ó, você conseguiu uma rentabilidade de 1.700% até hoje. Agora, se você comprou a Mastercard, digamos aqui na metade da crise, você conseguiu uma rentabilidade de 3.300% até hoje. Galera, olha a diferença. Já imaginou você começar a montar a tua carteira aqui, alocar o grosso aqui,
O que vai fazer o teu patrimônio crescer várias e várias vezes nos próximos anos? Bom, novamente eu te convido a me acompanhar no canal Legado de Valor, onde semanalmente eu quero começar a trazer atualizações sobre a minha carteira de longo prazo para você. Por hoje é só, espero que você tenha gostado desse conteúdo um pouco diferente que nós estamos fazendo aqui no canal. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações e deixar o like neste vídeo. Até a próxima, muito obrigado por assistir, até mais.